you found the one, you should never give. Olá, tudo bem? Que bom tê-los aqui. Eu me chamo Dina e sou pesquisadora do Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular. E hoje quero falar um pouco para vocês sobre uma técnica que desde 1977 vem revolucionando a história da biologia molecular. Vocês já ouviram falar sobre sequenciamento do genoma humano e sobre o sequenciamento de nova geração? Pois é, aqui no nosso laboratório utilizamos a metodologia Illumina e é sobre ela que vamos conversar hoje. Mas antes, vamos entender um pouco sobre este mundo da biologia molecular? Então, você já escutou falar em genética molecular e sobre material genético? A genética molecular é uma área da biologia que se encarrega de estudar a função e a estrutura dos genes a nível molecular. Esse tipo de abordagem ganhou grande destaque após a estrutura da molécula de DNA ter sido melhor investigada. O nome Watson e Crick soa familiar para vocês? Lá atrás, em 1953, esses dois pesquisadores propuseram um modelo para a molécula de DNA. Já pensaram como devia ser naquela época passar o que estava no plano da imaginação para o papel e depois disso para uma proposta de modelo de DNA real? Pois então, Watson e Crick descreveram os padrões de ligações comuns entre os pares de bases nitrogenadas e hidrogênio. E desde que a molécula de DNA foi estudada, várias tecnologias surgiram a fim de desvendar os seus mistérios. Como podemos observar, a partir desta linha do tempo, verificamos as tecnologias de sequenciamento de DNA ao longo do tempo, desde 1975 até 2012. Em 1975 e 1977, podemos ser contemplados com os métodos de Sanger, usados até o presente momento, e o método de Maxa e Gilbert. Neste meio tempo, até o desenvolvimento do método de Sanger, denominado de senso-antissenso, em 1975 e 77, o aprimoramento da metodologia para nucleotídeos de desoxi, e logo em seguida surgiu o PCR como técnica auxiliar ao sequenciamento, seguida por um sequenciamento automatizado em 1987. A partir de 2005 até 2008, observa-se a mudança das gerações de sequenciamento, respectivamente da segunda e terceira geração, marcadas pelo salto entre o sequenciamento por detecção óptica e amplificação por PCR e um tipo de sequenciamento por alteração de corrente elétrica de moléculas únicas, indicando o marco do sequenciamento de DNA da nova geração, CNG. No sequenciamento genético, podemos identificar uma sequência genômica específica analisada, gerando informações genéticas valiosas, e desta maneira fornece uma informação mais completa de uma região de interesse, auxiliando na criação de modelos evolutivos e de bibliotecas de sequências de base. Embora o método de sequenciamento tenha sido inicialmente demorado e dispendioso, muitos avanços têm sido feitos até o presente momento, nos contemplando com a análise de sequências de muitas regiões de DNA para muitos indivíduos. Depois de toda essa informação, dá para acreditar que o sequenciamento de DNA é muito importante, né? Além disso, a partir do ano de 2005, muitas tecnologias de sequenciamento em larga escala passaram a ser comercializadas frequentemente. E junto com a utilização dessas tecnologias de sequenciamento, vieram as tecnologias de marcadores moleculares em nível genômico, rotineiramente implementados a nível mundial. Antes de falar do sequenciamento Illumina utilizado aqui por nós no laboratório, gostaria de apresentar o Sanger, o grande responsável e pioneiro na metodologia de sequenciamento do genoma humano. Olá pessoal, me chamo Frederick Sanger e juntamente com meus colaboradores em 1977 desenvolvi o método de Sanger, também chamado de método de terminação de cadeia. Esse método foi desenvolvido para sequenciar regiões de DNA com até 90 pares de bases. Essa técnica envolve a produção de muitas cópias de uma região-alvo do DNA e utiliza reagentes semelhantes para a realização de uma PCR. Para a realização do método Sanger, vamos precisar de amostra de DNA, enzima DNA polimerase, prime, DNTPs, ddNTPs. A presença de hidroxila é necessária para que ocorra a ligação química entre as unidades que formam a cadeia de DNA. Por não possuir hidroxila nessa posição, o ddNTP impede que uma nova molécula de DNTP se ligue, impedindo o prolongamento da cadeia. Por minha tecnologia ser tão promissora e eficaz, ela acabou se tornando padrão ouro para sequenciamento. Surgiram novos sequenciamentos, denominado sequenciamento de nova geração. Agora me despeço de vocês. E fiquem com a Dina, que apresentará a vocês esse sequenciamento. Inclusive o mais famoso deles, o Illumina. Foi
durante o período de 1998 até 2006, que uma das metodologias de sequenciamento de nova geração mais utilizadas atualmente, começou a ser desenvolvida pela empresa Solexa, resultando em seu primeiro sequenciador, o Genome Analyzer, em 2006. Utilizando a técnica de amplificação em ponte, moléculas de DNA eram amplificadas em aglomerados clusters que geravam um forte sinal ao incorporar cada base nucleotídea. Em 2007, a Solexa foi adquirida pela Illumina, juntamente com a sua metodologia de sequenciamento de ácidos nucleicos, que atualmente já possui uma capacidade muito maior, podendo gerar até 1 terabase de dados em uma única corrida do equipamento. Então vamos entender um pouco sobre essa metodologia? A metodologia Illumina é dividida em fluxo de trabalho, que vai ser separado em 4 partes. Primeiro, a formação de uma biblioteca, amplificação dos fragmentos de DNA, sequenciamento e, por fim, a análise dos dados. Então, vamos ver primeiro a formação de uma biblioteca. A função da biblioteca é gerar fragmentos do tamanho ideal. E esses fragmentos, eles podem ser gerados de 3 formas. Ou pela digestão enzimática, pela quebra mecânica, utilizando sonicação, por exemplo, ou por uma PCR multiplex. Além de gerar fragmentos do tamanho ideal, a biblioteca de DNA permite adicionar adaptadores às extremidades, como está sendo mostrado aí na imagem. Então, na metodologia Illumina, os adaptadores eles são conhecidos, representado aí em vermelho e verde. Após a formação da biblioteca, DNA fragmentado e adicionados os adaptadores de amostra, passamos para a segunda parte do nosso fluxo de trabalho, que é a amplificação. Por que os fragmentos de DNA eles precisam passar por um processo de amplificação? Pensando que a Illumina é uma máquina que vai detectar a fluorescência, se eu tenho apenas um fragmento de DNA, a fluorescência vai ser muito fraca e a máquina não vai conseguir detectar esse sinal. Por isso, a gente utiliza vários fragmentos. E para ter esses vários fragmentos, ele precisa passar por um processo de amplificação. Essa amplificação é como se fosse uma PCR, ok? Mas é uma PCR um pouco diferente, já que esses fragmentos eles vão estar todos juntos na placa. A placa é uma placa de vidro que é chamada de flow cell. Essa flow cell ela tem vários primers, que são oligonucleotídeos associados, que seriam, no caso, os primers complementares aos adaptadores que estão ligados lá na fita de DNA formada pela nossa biblioteca. Então, nessa placa de vidro, o que vai acontecer? Os fragmentos com os adaptadores, eles vão se ligar aos adaptadores complementares, como está mostrando na imagem. Então, o lado verde vai se ligar ao lado verde, a extremidade vermelha vai ficar para cima e assim por diante. Como eu falei no início, o que vai acontecer para amplificar esses fragmentos é como que acontece numa PCR. Então, a gente vai ter a presença de um primer, representado aí nas placas. Nós vamos ter a presença da DNA polimerase, que é a enzima responsável pela amplificação, e os nucleotídeos livres. Então, a DNA polimerase vai fazer a captação dos nucleotídeos e a gente vai ter a formação de uma fita complementar. Com isso, como mostra na segunda imagem aí, a gente vai ter a formação de uma segunda fita. Essa segunda fita, ela não está ligada diretamente a porção aí na placa. Então, ela vai ser eliminada. E aí, a gente tem essa fita que foi formada pela DNA polimerase. Então, o que vai acontecer? Enquanto eu tiver primer, eu vou ter amplificação. E onde estão os primers para amplificação? Aí do lado. Então, cada pontinho desse vermelho e verde são primers complementares. Então, a minha fita, ela vai fazer esse formato de U, como mostrado na imagem. E aí vem a DNA polimerase novamente, os nucleotídeos, e vai formar uma segunda fita, como mostrado na imagem a seguir. Então, agora eu tenho a presença de 2 fitas. E essas 2 fitas, elas vão se ligar aos primers complementares ao lado, como mostrado na imagem, e a gente vai ter a amplificação dessa forma. Por isso que o nome é amplificação de ponte, devido a esse formato de ponte que os fragmentos de DNA vai formar na placa. Como eu falei para vocês, a placa ela tem que ser formada por vários fragmentos. Então, esse processo, esse ciclo, ele vai ser feito várias e várias vezes até a gente ter a formação desse alinhamento de fragmentos, como mostrado aqui. Esse alinhamento de fragmento é chamado de cluster, ou seja, um conjunto de fragmentos, ok? Agora eu já tenho a formação do meu cluster, ou seja, o meu DNA, os meus fragmentos de DNA foram amplificados. E eu, então, vou passar para a minha terceira etapa do fluxo de trabalho, que é o sequenciamento em si. Então, vamos lá? Então, vamos à parte mais importante da nossa tecnologia, que é o sequenciamento. Eu estou mostrando para vocês somente uma fita molde, mas a nossa plaquinha de vidro, nós temos várias fitas juntas. Então, isso vai acontecer com todas as fitas. Estamos mostrando somente uma fita para que vocês entendam melhor, ok? Então, nessa fita molde, nós temos o primer e nós temos a DNA polimerase. Além da DNA polimerase, temos também nucleotídeos. Mas qual a diferença desse nucleotídeo? Esses nucleotídeos são marcados com fluorescência. Então, em azul temos a adenina, em verde a guanina, em vermelho a timina e em amarelo a citosina, ok?
Então, a cada ação da DNA polimerase, a gente vai ter a captura desses nucleotídeos. E quando esses nucleotídeos são capturados, eles emitem a fluorescência e a máquina, ela capta essa fluorescência e vai armazenando os dados. Então, olhamos aí. Eu tenho a fita molde e eu tenho a DNA polimerase. A DNA polimerase, ela puxou o nucleotídeo guanina. Se ela puxou o nucleotídeo guanina, isso significa que na minha fita complementar, eu tenho qual nucleotídeo? A citosina. Exatamente. E dessa forma vai sendo feito. Então, esse nucleotídeo sai, minha DNA polimerase anda pela fita complementar e sinaliza para um outro nucleotídeo, que nesse caso agora vai ser a timina. Então, emite uma fluorescência vermelha, indicando que na fita molde, se eu chamei a timina, na fita molde eu tinha a adenina. E assim por diante. Então, como mostrado aí no final, eu tenho essa sequência, G, T, C, A, G, T, C, G, A, C. Isso é a minha sequência que foi puxada pela DNA polimerase. E assim, eu tenho a identificação da sequência da minha fita molde. E assim, eu posso fazer o sequenciamento do meu genoma. Então, vejam que na próxima imagem, nós temos todos os clusters unidos. Então, uma emitindo uma fluorescência verde, outra vermelha, outra amarela e outra azul. Isso acontece tudo ao mesmo tempo. A máquina ela vai captar e ela vai identificar quais foram as sequências registradas. Então, após essa captação, eu vou ter a minha photochip dessa forma. Vejam várias fluorescências, azul, verde e amarelo. E aí a máquina ela vai fazer a leitura por bioinformática e vai identificar cada sequência registrada por essa imagem aí com os pontinhos coloridos. Então é dessa forma que acontece a tecnologia Illumina. O sequenciamento Illumina é o mais amplamente utilizado no mundo atualmente, sendo que a cada ano a metodologia passa por otimizações, resultando em novos kits e equipamentos de sequenciamento com diferentes características que possam se adaptar às necessidades experimentais. Com relação às recomendações do portfólio Illumina, atualmente este portfólio da plataforma Illumina, ele é composto por 8 tipos de equipamentos que podem se diferenciar com relação à escala e tamanho das sequências geradas. Entre esses equipamentos nós temos a ISEQ 1000, a MiniSeq Series, NextSeq 550 Series e NextSeq 2000 e NovaSeq 6000. Essa tecnologia possui algumas vantagens, como a avaliação de toda a região codificadora de um determinado gene e até mesmo de vários genes simultaneamente em uma única reação. É uma tecnologia extremamente versátil, grande variedade de protocolo para sequenciamento e análise de dados. A desvantagem dessa tecnologia está relacionada com os erros de substituição, que isso pode ocorrer lá durante o sequenciamento. As aplicações hoje da tecnologia está direcionada para realizar um sequenciamento de novo, ou seja, repetir o sequenciamento para ter certeza, sequenciamento de pequenos genomas, genes alvos ou amplicons, análise de metagenômica e expressão de gene alvos, avaliar a variação genética de um organismo contra um genoma de referência existente. Então, foi graças ao sangue que essas novas tecnologias puderam se desenvolver. Afinal, ele foi o grande pioneiro nessa tecnologia de sequenciamento do genoma. Hoje, nós estamos vivendo uma situação muito complicada no mundo, não é mesmo? Onde nós temos a presença de um vírus, o SARS-CoV-2. Mas foi graças a essa tecnologia de sequenciamento de genoma que os cientistas e pesquisadores conseguiram estudar a fundo toda a sequência de DNA desse vírus. E é graças a esse conhecimento que várias universidades e centros de pesquisa estão desenvolvendo uma vacina ou um método de combater esse patógeno, esse vírus. Então, fica a dica, fique em casa, lave as mãos e use máscaras. E nunca se esqueça, nada é tão pequeno que não possa ser sequenciado. Muito obrigada pela atenção de vocês. Yeah.